Olá, ouvintes do programa Espaço Eu Tô na Fé, da Rádio FAD. Hoje eu estou aqui com o secretário municipal de saúde da cidade de Piracicaba, o Dr. Pedro Melo. Dr. Pedro Melo, bom dia. Em relação ao coronavírus, como o senhor vê essa expansão tão rápida, tão veloz a nível mundial? Também há índices dizendo que nos próximos 15, 20 dias, no Brasil, haverá um pico de contaminação dessa doença. Bom dia a todos, é um prazer enorme mais uma vez falar com vocês. Essas são coisas que a gente ainda não tem muita experiência para dizer que isso vai acontecer de fato, né? Nós estamos aí no começo de um processo que está começando a crescer em escala geométrica, mas a expectativa é que realmente nos próximos 30 a 45 dias nós tenhamos o pico mais acentuado que nós estejamos hoje. Isso são coisas teóricas, né? Porque na realidade, por nós estarmos no hemisfério sul, né, onde ainda as temperaturas são altas, pode ser que o vírus não tenha uma adaptação tão boa, né, como foi no hemisfério norte. Mas é claro que nós estamos aí atentos, né, e bastante apreensivos para que a gente possa realmente controlar essa epidemia, que é uma epidemia hoje em nível mundial. Quanto tempo demora para ter os sintomas após o contato? E quais são esses sintomas, doutor Pedro? Na realidade, historicamente, se fala em 3 a 4, 5 dias que você tenha os períodos que você pode ter antes de ter os sintomas. Os sintomas geralmente é semelhante a um resfriado, né? Você tem o nariz, escorre o nariz, você tem dor de garganta, tem tosse, e pode, num estágio mais avançado, ter um desconforto respiratório que a gente chama de falta de ar, que é o momento mais crítico da doença, né? Então, o quadro em si é semelhante a uma gripe. Nariz escorrendo, dor de garganta, febre e, num estágio mais avançado, desconforto respiratório. E nas crianças, os sintomas são os mesmos ou mudam? Existe toda uma história em que as crianças elas passam a ter uma resistência maior em relação ao coronavírus. Elas podem ter o coronavírus, ser transmissora, mas não ter sintomas. Mas volto a dizer, isso são experiências que nós estamos tendo com o pessoal da Itália, com o pessoal da China, e parece que as crianças, elas são uma resistência maior do que os adultos, principalmente a terceira idade. Então, a criança passa a ser uma portadora, mas com pouco sintoma clínico. Doutor Pedro, em época de fake news, o que é mito e o que é verdade em relação ao coronavírus? Na realidade, tem muita coisa na mídia, né, dizendo que tem remédio que trata o coronavírus, que a vitamina C, que o complexo B, que tem vacina contra o coronavírus. Na realidade, tudo isso hoje são coisas que não são verdadeiras. Não existe remédio. A melhor forma de você se prevenir é através realmente da prevenção. É lavar as mãos, passar o álcool gel, não tossir em ambiente aberto, não abraçar, não beijar, quer dizer, fazer a higiene de vias aéreas o tempo todo, né, que é através da lavagem facial, lavagem do nariz, enfim, fazer com que a prevenção, mudar os hábitos que o brasileiro tem de toda vez que encontra alguém, beijar, abraçar, etc., apertar a mão, etc. Isso realmente tem que mudar, porque nesse momento não tem remédio, não tem vacina. A única forma é a prevenção. A circulação das pessoas tem que diminuir de forma bastante assuntosa, né? Principalmente a pessoal da terceira idade não circular, não ir à missa nesse momento, inclusive as igrejas já estão fazendo orações via internet, não frequentar lugares que tenham um aglomerado muito grande de pessoas, para que realmente a gente possa diminuir a circulação do vírus. E a diminuição o vírus circula pelas pessoas. E se as pessoas pararem de circular, o vírus também não tem como circular. Doutor Pedro, como a cidade de Piracicaba está se preparando para essa pandemia? Existe algum plano de contingência ou até mesmo de isolamento em caso positivo? Nós estamos aí seguindo as regras do Ministério da Saúde, seguindo as regras da Secretaria de Estado. Nosso prefeito está muito atento a essas mudanças que são muito rápidas, né? Nós estamos se reunindo praticamente todos os dias. Nós temos um comitê antigripal que se reúne na necessidade. Inicialmente nós estávamos nos reunindo semanalmente, agora passamos a nos reunir com mais frequência, para que a gente possa realmente tomar as medidas sem criar pânico nos momentos certos.
Em Piracicaba, hoje, não tem nenhum caso positivo. Nós temos 33 casos que são casos suspeitos. É claro que eu estou falando aqui em um determinado horário, esse número muda a cada momento, mas nesse momento, todos os casos em Piracicaba, aqueles que já tiveram sorologia negativa, que foram, se não me falha a memória, em torno de 22, mas nós temos ainda 11 casos que estão em aberto, mas nenhum caso positivo nesse momento. Portanto, não circular, esse é o que a gente preconiza. Se tiver alguma viagem, principalmente para países onde o processo está acontecendo, adiem, né, porque, inclusive, o PROCON já está fazendo lei, vão se reunir hoje, inclusive, para melhorar esse processo de reembolso das pessoas ou poder adiar as viagens sem nenhum tipo de ônus a mais para as pessoas. Doutor Pedro, em relação ao coronavírus, como é feito esse diagnóstico? E como é o tratamento? O diagnóstico é feito através de secreções nasais, secreções orais, e é um método laboratorial, que chama-se de PCR, onde você pega um pedacinho do RNA do vírus e faz a dosagem, se é positivo ou se é negativo. É um exame relativamente simples, mas custoso, que dentro de se faz no máximo em 48 horas, e é importante o teste, porque o teste define quantas pessoas estão contaminadas. E a partir do momento que você tem as pessoas contaminadas, o número de pessoas, você faz as suas ações estratégicas. E para a gente finalizar, doutor Pedro, houve um decreto do governo do estado de São Paulo em relação à concentração de pessoas, assim como o senhor mencionou, para que não haja reuniões, palestras, as próprias reuniões religiosas, né? Para quem não cumprir essas exigências, vai haver alguma penalidade? Vai ter alguma fiscalização? Bom, a expectativa é que isso vai acontecer, como acontece nos países europeus, como aconteceu na China. Eu sei que hoje o governo federal vai soltar uma medida nesse sentido, e tem que ser de cima para baixo, não pode ser de baixo para cima, né? Não pode ser o município, porque a lei maior sempre é a lei federal, para que realmente as pessoas que não cumprem o processo da quarentena sejam punidas. Então, eu acredito que hoje, né, pelas informações que nós temos, está saindo essa medida. E, claro, que vamos segui-la à risca, porque isso é um momento que a população está correndo risco, principalmente a população acima de 60 anos. Né? O índice de mortalidade está sendo muito alto, né? A média é em torno de 3,5, mas na Itália está o dobro disso, está em torno de 7, 7 e pouco, demonstrando que nós não podemos realmente abaixar a guarda. Nós temos que a luta contra esse vírus que está tirando vida de muitas pessoas no mundo. E é claro que a gente não quer perder nenhuma vida. Para isso a gente tem que se armar, e a maior forma hoje de armar contra o vírus é a prevenção. Muito obrigado, doutor Pedro Melo, por nos conceder essa entrevista. André Augusto, de Piracicaba, para a Rádio FAD, a rádio que faz a diferença.